As pessoas acreditam que estão buscando Deus, mas na verdade estão fugindo de si mesmas. Buscam respostas fora porque não suportam o silêncio dentro. Jesus nunca chamou ninguém para desejar algo. Ele chamava para estar presente quando ele dizia, segue-me. Ele não prometia conforto, dinheiro ou sucesso. Ele chamava para morrer para o ego. A maioria não entende isso. Por isso transforma a espiritualidade em barganha. Jung dizia que aquilo que você não encara dentro de si se manifesta como destino. E o destino não é castigo. É apenas o inconsciente pedindo consciência. O ego quer controle, quer garantias, quer sinais. Mas consciência não dá sinais. Consciência dá presença. Por isso Jesus dizia, vigiai. Vigiar não é ter medo, é estar acordado. É perceber cada pensamento antes de se identificar com ele. A neurociência mostra que quando você se identifica com pensamentos automáticos, o cérebro entra em modo sobrevivência, medo, carência, comparação. Mas quando você observa sem reagir, o cérebro entra em coerência. E coerência é fé. Não fé como crença, mas fé como alinhamento interno. Por isso Jesus dizia, a tua fé te curou. Não porque alguém acreditou mais forte, mas porque naquele instante a pessoa estava inteira, sem conflito interno, sem divisão. Dinheiro, poder, reconhecimento, tudo isso é neutro. Mas o desejo por isso revela a sombra. Hélio Couto ensina que quem deseja não tem, porque desejar é assumir falta. E onde há falta não há presença. Quando você está presente, o campo responde. Não porque você pediu, mas porque você parou de resistir. E é por isso que a maioria se frustra, quer criar sem soltar, quer receber sem morrer para o ego. Mas consciência não negocia. Consciência revela. E quando você vê de verdade algo dentro de você, muda. Se isso está fazendo sentido, se inscreve no canal, porque aqui a gente não alimenta ilusão. A gente desperta a presença, consciência ativa. Não é sobre ter mais, é sobre ser inteiro. A mente humana foi treinada para buscar segurança. Desde cedo aprendemos a agradar, a performar, a competir, mas ninguém nos ensinou a sentir. Por isso o corpo fala através da ansiedade, do cansaço e da confusão. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Não é algo ruim, é algo não visto. E o que não é visto controla. Jesus nunca tentou melhorar o ego de ninguém. Ele desmontava. Quando dizia quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Ele estava falando do personagem, da identidade construída para sobreviver. A neurociência confirma que o cérebro cria narrativas para manter coerência, mesmo que essa coerência seja sofrimento. Por isso a pessoa prefere o conhecido doloroso ao desconhecido verdadeiro. Mas quando você começa a observar sem reagir, algo muda. O sistema nervoso sai do alerta, o corpo relaxa, a mente desacelera e nesse espaço a sombra começa a integrar. Não é lutar contra pensamentos, é parar de obedecer. Por isso Jesus se retirava para o silêncio. Ele sabia que no silêncio o ego perde força. A luz não luta com a sombra, ela apenas aparece. Existe uma diferença profunda entre querer mudar e estar pronto para ver. A maioria quer mudar a realidade, poucos querem mudar o nível de consciência, por isso repetem padrões. Relações, ciclos financeiros, emoções. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. E você chamará isso de destino. Jesus chamava isso de cegueira espiritual. Eles têm olhos, mas não veem. Não porque falta informação, mas porque sobra ruído interno. A física quântica mostra que o observador interfere no campo, mas isso foi mal interpretado. Não é pensar positivo, é estar presente. Atenção não é desejo. Atenção é consciência sem esforço. Dinheiro é papel, valor é estado interno. Quando você está inteiro, suas decisões mudam. Suas escolhas ficam simples. Você para de correr atrás e começa a caminhar alinhado. Jesus dizia, buscai primeiro o reino, e o resto vos será acrescentado. Ele não disse lute, nem force, nem prove, ele disse buscai. Ou seja, volte para dentro. Se isso está fazendo sentido, inscreva no canal. O próximo passo não é entendimento. É experiência, consciência ativa. A verdade não convence, ela desperta. Existe um ponto no caminho em que buscar mais respostas começa a cansar. Não porque você sabe demais, mas porque está tentando entender com a mente algo que só se revela no sentir. A mente quer controle, quer previsibilidade, quer garantia, mas a consciência não funciona assim.
Jesus não explicava tudo, ele convidava, segue-me. Não havia mapa, havia presença. A neurociência mostra que o cérebro está sempre tentando prever o futuro. Esse mecanismo mantém você em alerta constante, e o corpo paga o preço. Ansiedade, tensão, fadiga. Jung dizia que o ego precisa de histórias para se sustentar. Sem histórias ele se dissolve. Por isso o silêncio assusta, porque no silêncio não existe personagem. Hélio Couto ensina que o maior apego do ser humano é ao próprio eu. A ideia de quem eu sou, do que eu conquistei, do que eu ainda preciso provar. Mas tudo isso só existe no tempo. E a verdade não está no tempo. Jesus dizia, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não como um conselho moral, mas como uma chave de consciência. O agora é o único lugar onde o ego não governa. Quando você traz atenção ao corpo, ao respirar, ao sentir, o sistema nervoso entende que não há ameaça, e quando não há ameaça a mente relaxa. É nesse estado que padrões começam a perder força. Não porque você lutou contra eles, mas porque parou de alimentá-los. O ego sobrevive de reação. A consciência cresce na observação. Por isso presença não é ficar passivo, é estar inteiro, atento, vivo aqui agora, sem interpretar, sem julgar, sem tentar mudar. É nesse ponto que algo se abre, não fora dentro. E antes de te guiar na prática final, entenda isso. Você não vai fazer uma técnica para conseguir algo. Você vai lembrar quem você é quando para de buscar. Se isso está ressoando, se inscreve no canal, porque esse conteúdo não é para distrair, é para despertar consciência ativa. A experiência começa quando o esforço termina. Agora não escuta com a mente, escuta com o corpo. Sente-se confortável. Não precisa fazer nada. Apenas permitir. Fecha levemente os olhos. Leva sua atenção para a respiração, sem controlar, sem mudar. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. O corpo começa a desacelerar. A mente vai tentar puxar pensamentos. Observa e volta. Isso é vigiar, isso é estar acordado. Nesse estado, o cérebro sai do modo sobrevivência e entra em coerência. Fé é isso. Coerência entre corpo, mente e presença. Quando Jesus dizia o reino de Deus está dentro de vós, ele estava apontando para esse estado agora. Sem pedido, sem desejo, sem falta. Permanece alguns instantes apenas sentindo, existindo. Quando você não quer nada, você está inteiro. E a vida responde à inteireza. Se você praticar isso todos os dias, o ego perde força, a ansiedade diminui e a clareza aparece. Consciência, não força. Consciência alinha. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, porque esse não é só um vídeo, é um caminho. Consciência ativa. Quando você volta ao agora, tudo se reorganiza.